Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um tema. Agora nós vamos entrar no Egito, certo? Egito Antigo, vamos entender como que viviam esses povos e tudo mais. Primeira coisa que nós temos que comentar é que, como nos outros lugares, Mesopotâmia, que a gente já viu, né, que a gente conversou bastante, na Índia antiga, China antiga, todos eles têm o seu rio de importância, certo? E no Egito também vai ter o seu rio de importância, aquele rio que vai poder dar vida para esse povo morar nessa região. Porque lembrando, o Egito ele pega uma parte muito grande do deserto do Saara, né? Então é bem arenoso, é seco, né? É arenoso a terra e seca. E isso dá muita dificuldade para você conseguir plantar naquele local. Então o Rio Nilo, que ele é considerado um dos maiores rios em extensão do mundo, então ele pegava uma boa parte da África do Norte, tá? Esse rio é muito longo e obviamente que ele vai ajudar a essa população, né? Vai ajudar quem vive perto do rio, vai ser beneficiado com a água e tudo mais que ele produz, tá? E aí, o que nós podemos falar? Ah, professor, da onde até onde que vai esse rio? Ele vai da atual Ruanda, né, na parte central ali da África, até a parte norte que deságua no mar Mediterrâneo. Então vai desde Ruanda, da atual Ruanda, até o mar Mediterrâneo. Então é uma extensão muito grande, certo? Os primeiros povos que começaram a viver nessa região do Rio Nilo, ali do Egito, do Antigo Egito, eles chegaram por volta de 7 e 5 mil anos antes de Cristo, tá? Eles começaram a se alojar nesses lugares. E como foi crescendo, né, os grupos, esses grupos que foram formando, eles começaram a ser chamados de nomos, tá? Vamos dizer que aos poucos, né? Inicialmente tinha grupos de até 15 pessoas, depois isso foi aumentando porque todo mundo queria aproveitar do rio também, né? Usufruir das riquezas que trazem o rio. Então começou a aumentar esses grupos. Daí eles vão ser chamados de nomos. Então esses nomos são comunidades maiores formado pela necessidade de organizar o rio, ou seja, organizar a irrigação, tudo que fosse aproveitável do rio, tá? Então os nomos eles se formam ao redor do rio, né, que são comunidades, porque eles vão usar a irrigação daquele rio, né? Então eles fazem esses grupos para organização. Outra coisa, conforme o tempo vai passando, né? Aqui a apostila traz para vocês 3.300 antes de Cristo, começa a crescer tanto essas regiões ali do Egito, do Antigo Egito, que eles acabam dividindo o Egito em duas partes. O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Então, ia ser dividido em duas partes, a parte norte e a parte sul, tá? Quando a gente fala alto, não quer dizer que é no norte. O alto seria o alto do Rio Nilo. O alto do Rio Nilo fica na parte de Ruanda ali que eu falei. Então, o alto do Rio Nilo é sul. O baixo do Rio Nilo é norte. Isso é importante a gente guardar, tá? Para saber a localização desses reinos. Então, reino do Alto Egito e reino do Baixo Egito. Ah, professor, que mais desse rio que é importante que nós precisamos saber? Então, o Rio Nilo, eles começaram a dividir ele, né? Começaram a analisar ele, estudar ele, porque ele tinha períodos de seca, ele tinha períodos de vazante. Ah, professor, o que é isso? Então a cheia, né? Os rios enchem muito, dobra o tamanho dele e inunda tudo que tiver ao redor desse rio. Vazante é o momento que começa a diminuir a água que foi inundada, ou seja, começa a diminuir e voltar ao rio a ser o tamanho que ele era ou até menor, dependendo de períodos muito quentes e tudo mais, tá? E isso é um ciclo anual,
né, essa enchente. Daí os povos começaram a perceber, né, sempre nesse momento vai vir a cheia e sempre nesse momento vai vir a vazante, ou seja, vai diminuir o rio. Então eles começaram a planejar as atividades para poder viver naquele lugar, porque pense comigo também, iniciou a cheia, né? Obviamente que vai causar enchentes. E enchente, se você tiver suas moradias do lado do rio, a hora que encher o rio, as enchentes vai levar a sua casa embora, vai levar a sua plantação embora. Então, os seres humanos que viviam naquela região, eles começaram a planejar, se eu deixar a minha casa aqui, provavelmente vai vir um rio e vai levar tudo, né? Quando ele encher. Então eles começam a aproveitar os benefícios do rio com a enchente e também começam a pensar em como que eu vou evitar as tragédias, como que eu vou evitar da destruição da minha plantação, da destruição das minhas casas e tudo mais, tá? Ou seja, colocar as moradias mais longe, ou moradias que podem ser deslocadas, né? Monto e desmonto. Então, são várias coisas que eles começaram a pensar. E eles começaram a assimilar também quando que vai iniciar a cheia, tá? Sempre que iniciar a cheia, eles começaram a ver as constelações. E sempre, nesse momento de cheia, eles conseguiriam ver uma estrela chamada Sirius. Essa estrela Sirius, ela sempre reaparecia, né, no momento que iria iniciar as cheias. Então eles se localizavam para o início das cheias sempre com essa estrela, até eles desenvolverem o seu calendário, né, que daí define, em junho até setembro é cheia, então não podemos ficar nesse local e tudo mais. Mas como não sabiam ainda o calendário, eles faziam isso com a estrela Sirius. Servia para guiá-los quando fosse começar a cheia dos rios, certo? E essas cheias, gente, foi motivo de celebração, foi motivo de festas, porque é o que propiciou, é o que deixou ter vida na região onde que eles estavam, que eu já falei que é desértica, né? Que é o solo muito arenoso, então dificilmente dá para plantar ali, certo? Continuando, gente, mais um tópico aí, que esse que eu falei é o Rio Nilo e a origem do Egito. Agora vamos para fertilidade da terra e relação de trabalho. Vamos entender como que era a questão, então, do rio. Primeira coisa que nós falamos, então, a partir do momento que se desenvolve um calendário, eles conseguem, então, programar isso, de tanto até tanto vai ter a cheia, de tanto até tanto é a vazante. Então, é isso que eu vou passar para vocês agora. De julho a setembro, o nível da água subia, certo? Então, o que acontecia com as relações de trabalho, né? O que acontecia? Se em um período muito grande as pessoas plantavam, quando estava cheio, não dá para plantar. Então, o que os camponeses fazem? Eles são deslocados desses campos, né, que estão cheios, e eles vão para a parte das construções. Os camponeses deixam as plantações, que não tem como, né, período de cheia, e vão de julho a setembro, não esqueçam, julho a setembro, cheia. Então, eles vão para fazer construções de templos, canais de irrigação, obras públicas, por exemplo, algum palácio, enfim, esses camponeses, como não estavam produzindo, eles vão ajudar nas obras públicas, nas construções, tá? E esses canais de irrigação é interessante a gente comentar, porque se vai encher o rio, nós já fazemos canais de irrigação para a hora que ele encher, já ia a água para a parte das plantações que eles faziam mais longe. Olha só. Então eles começaram a estudar muito bem como aproveitar essa cheia, certo? De outubro, então, em diante, as águas começam a baixar, tá? Eu tinha falado para vocês de julho a setembro, cheia. Outubro em diante, a água começa a baixar, os camponeses voltam a trabalhar nas terras, tá? A produzir nessas terras que estão úmidas, né? Que estão férteis, porque vamos dizer que dentro desses rios tem animais em decomposição, certo? Isso daí gera um adubo,
um fertilizante natural para a terra, e a partir do momento que ela inunda essa terra, esse fertilizante, essas coisas, essas proteínas da água que vão agora para essa parte que está inundada, começa a fertilizar essa terra, até que ela vai baixar, e aí é só plantar nessa terra, tá? E isso é chamado de humus, tá? Esse negócio, essas substâncias que vão deixar férteis a água, se chama, a água não, desculpe, a terra, se chama humus, tá? Humus, então, decomposição de animais, nutrientes da água, tudo isso vai para o solo e a gente chama de humus, que é o jeito que deixa fértil a terra, certo? Continuando, professor, então o que eles plantavam, já que eles conseguiram, através dessa período de cheia, deixava fértil a terra, e o que a gente pode aproveitar dela? Eles faziam plantação de trigo, cevada, ervilha, verduras e frutas, isso para alimentação. Mas também plantavam linho, que é uma espécie vegetal, que daí você pode fazer roupa. É tipo de como que eu posso falar? É uma fibra vegetal que você pode entrelaçar elas e construir a roupa. Por isso que muita gente fala hoje, né? A camisa de linho é feita de linho, que é de origem vegetal. Certo? Próximo, eles também faziam criação de animais, tá? Pecuária, que eles criavam porcos, carneiros, bois, gansos e patos, tá? Isso no Egito era bem trabalhado. Outra coisa que era muito importante para eles vai ser o papiro, tá? Papiro é uma planta também, certo? Que das suas folhas, da sua estrutura, eles tiram as fibras dela para fazer várias coisas, tá? O papiro é a planta e usa para várias coisas. Só que o nome papiro no Egito Antigo, e nós conhecemos mais por isso, é por causa da produção do papel que fazia no Egito. Ou seja, pegava essas fibras, prensava ela, aí construía como se fosse uma folha, né? E naquela folha os escribas vão escrever e tudo mais, tá? Então, papiro muito importante para o Egito Antigo. Professor, você falou que fazia outras coisas também. Fazia cestos, sandálias, velas para embarcações, sabe? Eles construíam os navios, e com o papiro eles faziam a vela, tá? Na mesma ideia de fazer o papiro para escrever. Eles prensavam aquilo, fazia como se fosse um tecido, né? E aquele tecido ele usava para vela. Então, papiro muito importante, mas sua principal função, que vai ser conhecida historicamente, vai ser o papiro usado para escrever, tá? Para primeiras formas de papel do mundo, certo? Outra coisa também, eles começaram a ver que vão ter também períodos de seca. Então, tudo que eles conseguiam produzir a mais, o excedente, nesse período de abundância de água e tudo mais, de enchente, eles começaram a armazenar. Eles armazenavam para quê? Para você conseguir viver no período de estiagem, ou seja, período de seca, tá? Muito importante essa parte. Outra coisa também que eles começaram a desenvolver muito bem, de aproveitar a água da enchente ao máximo. Canais de irrigação eu já expliquei para vocês, né? Eles faziam aqueles buracos, levavam até as plantações e isso irrigava as plantações deles, certo? Outra coisa que ele fazia eram os diques. Isso eu já fiz na lousa para vocês uma vez, que era como se fosse um buraco, né, fundo, que eles faziam um canalzinho até ligar esse buraco. Então, assim que enchia o rio, a água, ao invés de ir para a parte da terra, né, muito, né, chegar até as casas, a água ficava alojada naquele buraco grande que eles cavavam. E aquela água depois, assim que baixava, dava vazante do rio, né, aquela água ainda ficava ali. Então eles usavam aquela água para muitas coisas também, tá? E isso ajudou para distribuir a água e tudo mais. Foi muito importante esse controle que eles fizeram dos rios quando estava cheio, certo? Muito importante. Próximo ponto, gente,
para finalizar essa primeira videoaula, mas vai ter mais uma do Egito, tá? Que é a divisão política do Antigo Regime. Vamos entender como que quem governava, quais os períodos, né, que dividiam o Egito. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar é que assim, eu falei para vocês da divisão do Alto Egito e do Baixo Egito em dois reinos, né? Reino do Alto Egito e Reino do Baixo Egito. Conforme foi passando o tempo, esses reinos acabaram sendo unificados em um só novamente. Não era mais dividido conforme o tempo foi passando, né? E esse período de unificação nós vamos chamar de período de império, o Império no Egito. E esse período de império vai ser dividido em três partes: o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então o Egito é dividido nessas três partes, tá? Na parte imperial, tá? No período do Egito, que é o Império, que é unificado, que é grande, que abrange tudo, né? O que nós podemos destacar nessas três fases é que no Antigo Egito, o primeiro, foi o momento em que construiu a pirâmide de Gizé, um dos, vamos dizer, um dos monumentos históricos mais importantes, né, do mundo, que é a pirâmide de Gizé. Ela foi construída no Antigo Egito. E também, nesse momento do Antigo Egito, foi formados os primeiros impérios, né, o Império no Egito, e ali se tornou um centro político, ou seja, centralizou o poder em uma pessoa só, que depois nós vamos ver mais a fundo, que vai ser o faraó, tá? Então, o centro político foi feito a partir do momento que unificou, virou um império, e Mênfis, na parte norte ali do império, a parte norte que fica quase ali perto do mar Mediterrâneo, nessa parte ficou o centro político, né, em Mênfis, que é uma cidade-estado, é uma cidade que faz parte do império, certo? No Médio Império, então, muda de Mênfis e vai para Tebas, a capital do império, muda e agora será Tebas, tá? E Tebas é na parte sul do Egito, tá? Do Império do Egito. E outra coisa, nesse período médio do Império, o que acontece? Eles desenvolvem a escrita hieroglífica, tá? Que nós vamos entrar mais a fundo nela em outro momento, só um momento. Gente, outra coisa também do Médio Império, eles começam a criar literaturas egípcias, tá? Então a questão cultural, ela aumenta bastante nesse Médio Império no Egito, certo? E vamos para o último, Novo Império. Foi o momento em que os faraós ganham poder, né? Eles têm um poder aumentado muito, destaque social, tá? E eles, por causa dos faraós, eles começam a expandir o império, começam a dominar outras regiões. Como quais, professor? Palestina, Síria e Ásia Menor. A Ásia Menor eu já comentei com vocês que fica do lado da Grécia. Ali tem o mar Egeu, né? A Ásia Menor antigamente ficava à direita, é a parte continental à direita ali da Grécia, certo? Então, esses foram os períodos, tá? Que o faraó, que ele governava esse momento do império, né? E ele organizava e administrava a vida política e a vida de todos os cidadãos, tá? E historiadores também, eles falam que cada império, cada período do império, o antigo, o médio, o novo, teve um período intermediário entre esses impérios. Como assim, professor? Vamos dizer, acabou o antigo império, tem um período intermediário, depois o médio império, intermediário e o novo império. E esses períodos intermediários nós podemos citar o momento que os Hicsos estavam dominando o Egito, que chegaram os hebreus. Lembra que eu ensinei para vocês nos hebreus? Que eles chegaram, os Hicsos que estavam dominando o Egito nesse momento? É isso que eu estou falando, esse é um período intermediário, tá? Então é muito importante isso. E daí, todo o período intermediário, normalmente, ele se inicia com o declínio dos faraós e a invasão de povos estrangeiros sobre o Egito. Então, o intermediário é sempre algum problema que deu no Egito, certo? E daí,
para a gente finalizar essa primeira parte, que eu vou continuar a outra na próxima videoaula, que é o primeiro faraó que nós podemos citar, que foi muito importante, foi o rei Narmer, que ele vai se tornar faraó futuramente, ou Menes, né? Narmer ou Menes. Ele que fez a unificação do reino. Olha que interessante. Ele que unificou o Alto e Baixo Egito e começou a época dos impérios, tá? Então, rei Narmer vai ser o primeiro faraó, certo? E ele funda o período que é conhecido como o período dos faraós, tá? Já nós voltamos com o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.